vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Glória a Deus. Vamos orar com o pastor Miguel. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, Pai, Santo Senhor, foi entoado louvor para a Tua glória nesse lugar, nessa noite. E agora lindo a Tua bendita e santa palavra para a nossa meditação. Deus, em nome de Jesus, receba a nossa adoração e use o Teu servo, Pai, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, estamos em culto doutrinário para juntos nós aprendermos do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos essa convicção e temos essa certeza de que a cada instante, a cada momento, o Espírito Santo de Deus, Ele sempre está, aleluia, querendo nos revelar algo da sua parte. Ele sempre está preocupado em estar falando, orientando e capacitando, sobretudo, a sua querida e amada igreja. Amém? Eu costumo dizer que é sempre um prazer retornar aqui em Baiacu e rever a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual nós amamos muito e também respeitamos muito. Amém? E já quero, glória a Deus, as 2 últimas vezes que eu tive aqui, o nosso querido pastor Ronaldo estava trabalhando e eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizá-lo juntamente com a sua digna esposa e pelo trabalho brilhante que, junto com o Santo Ministério, pastor Miguel, presbítero Davi, os diáconos que já começam a trabalhar aqui, obrigado, querido, os auxiliares, porteiro, não posso nunca esquecer, glória a Deus, nosso querido presbítero Manuel, esse grande servo de Deus. Que Deus continue te abençoando, meu santo, você, sua lindíssima família. E essa querida e amada igreja do Senhor Jesus aqui no Baiacu. É sempre uma alegria muito grande. É sempre um prazer retornar aqui. E esta noite eu sinto-me uma alegria muito grande em poder estar aqui e revendo meu querido e amado irmão, amigo Joãozinho. Mas é um prazer, meu santo, glória a Deus, porque você faz parte
dessa história. E para nós, pode ter certeza absoluta, pastor Laércio, pastora Mara e essa querida e amada igreja, que ele tem um carinho especial, esse santo ministério, que ele tem um carinho muito especial. E eu tenho certeza que você só faz somar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando você e sua lindíssima família. Amém? E aí agora, queridos, eu quero ouvir a pastora Mara. Logo após a pastora Mara estaremos falando aquilo que o Espírito Santo de Deus, aleluias, já colocou em os nossos corações. Eu já quero agradecer o pastor, porque já melhorou o som. Hoje pela manhã eu estava ali no círculo de oração na Conceição, orando por vocês. Então, é a semana toda agora de retorno sem um descanso. E aí quando melhora um pouquinho o som, nos ajuda muito. Obrigado, pastor Ronaldo. Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui novamente, revendo vocês, saudando assim o pastor local dessa igreja, o santo ministério, essa amada e gloriosa igreja, que é a menina dos olhos do Papai do Céu, também o nosso amado pastor presidente, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Eu vim mais para ouvir, né? A gente ama ouvir a palavra de Deus. E eu amo ouvir o meu pastor, glória a Deus, transmitir a palavra de Deus. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, livro das Revelações, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar devolveu os mortos que estavam ali. O inferno também devolveu, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente continua pregando essa palavra e mostrando a realidade, que a palavra de Deus deixa bem claro. É uma escatologia que se cumpre. Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada de todos os jeitos. Nós temos que levá-la. Então quando a palavra do Senhor fala do grande julgamento do trono branco, a palavra de Deus fala que nós também, os crentes, os cristãos, nós que seguimos Jesus, também seremos julgados pelas nossas obras. Aí João, ele diz que ele viu os grandes e também os pequenos, os grandes, os anjos caídos, que também serão julgados naquele grande dia. Aí tem pessoas que não dão crédito à palavra, mas a gente, quando costuma pregar, a gente fala o exemplo de Lázaro e o rico. Lázaro sentiu tudo, Lázaro pediu: ó pai Abraão, por favor, pede. O rico pedindo: pai Abraão, por favor, pede que Lázaro coloque uma gotinha de água na minha língua, porque ele está aqui ardendo em chamas. Aí Abraão disse para ele:
Então a palavra de Deus deixa bem claro que depois da morte segue-se o juízo, e que depois da morte todo mundo vai reconhecer um ao outro. Não vai haver diferença, dizer, mas morreu, acabou, morreu, não acaba. Haverá ainda o grande juízo final, e haverá os livros que serão abertos, e às vezes tem pessoas que fazem coisas escondidas e diz, mas ninguém vai saber, esconde do seu pastor, esconde do seu líder. Mas naquele grande dia o julgamento vai ser na presença de todos, porque da hora que eu acordo até a hora que eu durmo está tudo escrito lá no céu. Que Deus nos prepare para esse grande dia, em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Para todos sempre. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, nós vamos, nesse exato momento, sem perder tempo, meditarmos em um texto esse bastante conhecido entre nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, estamos em um culto doutrinário, estaremos com certeza absoluta nos aprofundando um pouco mais. Queremos entendermos que essa palavra é uma palavra revelada, essa palavra é uma palavra que nos traz um despertamento da parte de Deus muito grande mesmo. Aleluia. E eu quero interromper para abraçar também essa serva de Deus, irmã Noemi. Nós temos, na realidade, carinho, respeito muito grande por esta menina de Deus. Aleluia. Assim sendo, amados, eu gostaria de ver aqui com vocês essa palavra que foi lida na noite desse dia e que vamos, com certeza absoluta, estarmos baseando nesta noite o ensinamento nesse culto de doutrina e falamos. Meus queridos irmãos, olha o que retrata a palavra aqui para nós. João em Patmos, a visão do Senhor Jesus glorificado, a mensagem às igrejas da Ásia Menor. Nós começamos aqui com uma grande revelação. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Observa que as primeiras palavras do apóstolo, a primeira palavra do servo de Deus, João, foi justamente ele se retratando como irmão em Cristo e também participante das, o quê? Aflições. Ora, mas por que ele começa essas palavras reveladas falando desta maneira? Eu, João, também sou irmãos e companheiro na aflição e no reino. Mas por que ele começa dirigindo essas palavras, trazendo
irmão e companheiro na aflição, no reino. Vamos lá. E na paciência do Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso irmão, ele participou da aflição, do reino e também na paciência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, e ele continua dizendo muito mais. Ele diz: estava eu na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Continue observando essas palavras. E diz mais: eu fui arrebatado em espírito. Comece a observar, os irmãos, que ele diz que foi arrebatado no espírito. Tem alguma coisa aqui falando de matéria? Não. Tem alguma coisa falando de carne? Também não. Agora ele foi arrebatado no espírito. Mas quando ele começa falando em aflição, quando ele começa falando no rei, quando ele começa falando em paciência, o que é que ele está querendo nos ensinar hoje, em pleno século 21, aqui no Baiacu, para essa querida e amada igreja? Mas agora ele entra em um propósito. Agora ele é convidado por Deus. Agora ele é tomado por Deus. Como? Eu quero a participação. Os pastores podem participar também. Foi tomado em espírito. Aí agora as aflições, aí agora o rei, aí agora a paciência, glória a Deus. Agora ele vai ser conduzido em uma revelação pelo Espírito. Para quê, queridos? Para nos notificar as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Muito bem, mas qual foi a causa? O porquê que ele foi arrebatado no Espírito? Terminamos de ler agora. Por conta da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, por conta disso, ele agora, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? E por que essas palavras que foram 100% espiritual, ele agora é arrebatado no Espírito? E justamente porque o dia do Senhor. Vamos lá. Todos nós sabemos e todos nós respeitamos e todos nós procuramos seguir essa santa palavra. E é justamente por isso que no domingo passado nós abrimos uma campanha de consagração, jejum e oração em todo o nosso campo. Nas quase 40 congregações, todos nós, ao domingo, devemos estarmos no templo. Glória a Deus. A partir de 0 horas, ninguém come, ninguém bebe. A partir de 0 horas, aleluia, é uma grande responsabilidade com esse Deus tremendo, com esse Deus maravilhoso que tem nos guardado
sabedoria, que tem nos concedido vida e vida com abundância. E é por isso que nós estamos aqui nesse culto doutrinário, nesse culto de ensinamento, porque esse Deus nos concedeu essa graça, essa vitória de estarmos aqui nesta noite. Ele agora é tomado, é arrebatado do Espírito. Glória a Deus. No dia do Senhor, Ele trata aqui no domingo, o primeiro dia da semana. Glória a Deus. Aonde, quando nós começamos a estudar a mesma, nós vamos entender o porquê que no livro das revelações Ele começa, aleluia, a nos trazer palavras como essa. Ninguém nunca será arrebatado. Glória a Deus. Se não entender a necessidade do dia do Senhor, para estarmos orando, consagrando e jejuando e colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Meu Deus, quem já viu aqui Jeová Deus usando uma pessoa na face da terra? Quem já viu aqui? Precisa ver. Quantos já ouviram aqui o Senhor Jesus usar alguém em profecia? Faça assim, quantos? A grande maioria absoluta. Mas tem uma coisa, Deus também fala quando Ele quer, só que há uma diferença muito grande. Quando Deus toma um vaso aqui na face da terra, Ele fala de uma maneira tranquila, Ele fala de uma maneira suave. Mas quando Jeová Deus toma um vaso aqui na terra, Ele fala com voz de trovão. Eu estava ali na grande metrópole em São Paulo, glória a Deus, ministrando a palavra de Deus, e um grande homem de Deus, pastor Manuel, ele me chamou e disse: pastor Laércio, vamos ali fazer uma visita. Vamos sim. E fomos. E quando chegamos ali, que começamos a orar, aquele irmãozinho estava enfermo. Glória a Deus. E nós fomos orar por ele. E Deus fez uma coisa extraordinária, usando aquele irmão que estava enfermo em uma cama. Jeová Deus tomou ele com voz de trovão e falou conosco naquele momento. E pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz de Deus, aleluia, soar em um dos seus vasos aqui na face da terra. Ninguém nunca poderá, aleluia, sentir a glória de Deus. Ninguém nunca poderá ser arrebatado no Espírito se não se dedicar a Deus, para as coisas de Deus, aleluia, porque é assim que Ele requer a sua querida e amada igreja. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve em um livro e envia às igrejas, às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Glória a Deus, aleluia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Amém. Olha, queridos irmãos, aleluia, o que ele começa a falar. Por que ele fala em aflição? Nessa grande revelação da parte de Deus.
Deus não se revela a pessoas impacientes. Não. Deus não se revela às pessoas que estão ociosas, que estão preocupadas. Porque quando nós começamos a crer e acreditar no poder de Deus, nós confiamos tudo em suas mãos. A situação pode ser a pior possível, glória a Deus, mas nós temos que ter uma convicção que Ele nos dará uma resposta de paz. Por isso Ele fala, glória a Deus, por isso Ele escreveu e mostrou para nós, aleluia. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Mas, em rápidas palavras, eu vou me esforçar um pouco para mostrar nesta noite o porquê que ele fala em aflição. Glória a Deus. Por que ele fala em paciência? Eu sempre digo que os irmãos lerem é maravilhoso, mas estudar a palavra é muito mais gostoso, é muito mais interessante. E aí quando nós começamos, aleluia, a se preocupar com a palavra, e antes dele se arrebatar em espírito, ele viveu as suas aflições. Ele viveu os seus momentos de dificuldades, que nos mostra, queridos e amados irmãos, a história que no ano 54, na era cristã, assume, queridos, o governo de Roma, o imperador. E esse imperador, quando assume, ele tinha apenas 17 anos de idade. E a história vai nos contar que Nero era um imperador mau, era um imperador perverso, e agora ele decide atirar a vida da sua própria mãe, e agora ele manda também tirar a vida de alguns dos seus entes queridos. E a palavra, queridos, a história, ele resolve, queridos, a queimar a cidade de Roma. E ele então sobe ali para a torre de Marcelo, e ele começa a assistir e ver toda a cidade de Roma sendo destruída pelo fogo. E a história vai nos dizer que por 7 noites e 6 dias o fogo destrói todo o império e toda a cidade de Roma. Mas por que o imperador Nero fez isso? No íntimo da sua vaidade, ele assenta no seu coração construir uma Roma mais bela, uma cidade muito mais edificada. E vai nos contar a história, queridos irmãos, que ali ele pega aquela lágrima e começa então a acusar os judeus e os cristãos, porque Roma foi destruída. Nos conta a história que 10 grandes bairros de Roma foram destruídos naquele grande incêndio. Apenas 4 bairros se salvaram daquela chama e do fogo. Foi justamente aqueles 4 bairros que estavam mais distantes, e era justamente
verdadeira chacina. Conta os historiadores que faltaram madeira para queimar os cristãos, para iluminar as cidades de Roma, as ruas, as praças. E foi terrível aquele momento. Ora, comece agora a entender o porquê que ele escreve e diz: eu sou o irmão, eu sou o seu irmão, e eu, aleluia, como companheiro, também na aflição. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nos diz a história, querido, que naquele período, após 2 anos, o imperador, ele resolve tirar a sua própria vida. Houve lá um motim, e naquele motim, querido, naquela perseguição, imagine o que é a mente de um homem como esse, que manda tirar a vida da sua mãe, que manda tirar vidas do seu ente querido. Aquele homem era um homem mau, era um homem perverso, era um homem doente. E após 2 anos, a sua mente perversa, maldosa e doente convence ele mesmo de ele tirar a sua própria vida. Meus queridos e amados irmãos, e naquela época começa a surgir uma dificuldade muito grande. E nos conta que 2 anos após, o general Tito resolve cercar e invadir Jerusalém, e passa a fio da espada, matando cristãos e judeus. Neste mesmo ano, o imperador Vespasiano, já operando, já governando, ele levanta ali em Roma 100 dias de festa. E durante aqueles 100 dias, nos conta a história que cristãos foram mortos. Mais de 10.000 cristãos foram mortos. Aí agora, queridos, por conta, glória a Deus, do nosso horário, eu quero lhes dizer uma coisa: nós passamos 4 semanas ali na sede, e só na noite de ontem que nós conseguimos concluir, glória a Deus, esta palavra. É impossível, aleluia, em um tempo de 45 a 50 minutos, nós contarmos toda essa história. Mas eu quero vos dizer uma coisa, que na realidade, queridos e amados irmãos, Vespasiano, ele também foi apelidado como, aleluia, uma pessoa má e perversa. Nos conta a história que é levantado o governador ali em Roma, Domiciliano. E Domiciliano, ele pega, queridos e amados irmãos, o nosso irmão em Cristo, tentando ele calar a voz da igreja, porque nos conta a história que ele, o nosso irmão João, era o único profeta da casa dos profetas que estava vivo. Todos os outros profetas já tinham morrido. E o pensamento, querido, de Domiciliano era calar a voz da igreja. E é justamente por isso que ele fala aqui na aflição. E ele banha o servo de Deus. E ele então procura, queridos e amados irmãos, colocar ali na ilha chamada de Patmos, com a intenção de calar a voz da igreja, para que a igreja não existisse mais na face da terra. E só ele e Deus é quem sabe o que ele viveu, o que ele passou, em ver tantos cristãos sendo mortos, queimados, para iluminar as ruas e as praças de Roma. Quando ele fala em aflição,
lamentavelmente, queridos e amados irmãos, nem todos estão querendo pagar o preço que temos que pagarmos, mas para sermos tomados, mas para sermos arrebatados, mas para sermos livres deste mundo mau, deste mundo vil pecador, nós temos que pagar o preço como igreja. Mas de uma coisa é certa: aqueles que pagam preço, aqueles que guardam a palavra, aqueles que escondem como escondeu o profeta Davi no seu coração, para não pecar contra ele, com certeza absoluta, nos momentos difíceis, no momento de apelo, no momento de levantes, quando o nosso adversário maior, ele tenta se levantar contra a sua querida e amada igreja, contra mim, contra você, contra nós, a Jeová Deus se levanta com seu braço forte e poderoso e joga ele por terra, porque só o Senhor é Deus. Em suas mãos, queridos e amados irmãos, nós podemos cantar o hino da vitória. A igreja pode artear a bandeira da vitória, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Os que passam por aflição começam a sentir o gozo do Espírito, começam a saber: não existe coisa melhor do que adorar a Deus, do que servir a Deus, do que ser temente a esse Deus poderoso. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, e agora, quando ele começa, aleluia, a falar o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E quando ele começa a ver, glória a Deus, tudo aquilo que Deus queria falar com ele, tudo aquilo que Deus queria mostrar a ele, quando ele se vive, ele cai como morto. Glória a Deus. Aí agora o Senhor vem com a sua mão direita, sua mão forte e poderosa, e diz: levanta, João. Glória a Deus. Eu quero te mostrar as coisas que hão de acontecer. Aí agora só arrebatado no Espírito, para termos essas condições de ver aquilo que há de acontecer. Queridos, é privilégio para pouquíssimo, mas eu quero vos dizer uma coisa na noite desse dia. Glória a Deus. Se você resolver consagrar a sua vida, se você resolver jejuar a sua vida, se você resolver orar e conversar com esse Deus, Deus vai se revelar para ti. Você vai começar a ver e a sentir a glória de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, vamos nos aprofundar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nos diz aqui, ele diz: tive morto, mas estou vivo pelo século do século. Glória a Deus. Eu tenho a chave da morte, e eu também tenho a chave do inferno. Eu tenho dito em alguns cultos de família que eu vou ministrar aqui no campo. Eu estava ali em Jeribatu, ministrando um culto de família, e no estrado, glória a Deus, Deus falou comigo. Eu costumo participar de muitos seminários, eu já vi grandes pregadores, já ouvi, já vi, mas eu nunca vi ninguém falar disso. Mas naquela noite Deus falou para mim: sabe por que o inimigo se levanta contra a sua vida, esposo? Sabe por que o inimigo se levanta contra a sua vida, esposo? É porque ele nunca teve a alegria que nós tivemos. Ele não sabe o que é casamento. Não. Ele já foi uma pessoa importante, reverenciado, antes de tentar se levantar contra Deus. Ele teve os seus momentos, mas não quis, jogou fora. Para ele não tem mais jeito. Ei, mas para nós não. Para nós sim. Para nós sim. Ele quer
Ninguém nunca, aleluia, vai destruir a sua família, porque está escrito: eu tive morto, mas estou vivo pelo século do século. Eu tenho a chave da morte e também tenho a chave do inferno. E naquele grande dia, nós haveremos de pisar na cabeça do diabo, em nome de Jesus de Nazaré. É esse Deus que nós acreditamos, é esse Deus que nós confiamos. Glória a Deus. O Senhor revela, aleluia, e Ele é revelado, glória a Deus, no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, Ele está pertinho de você. Foi assim que quando ele foi tomado do Espírito, que ele se sentiu, ele viu o Senhor Jesus perto dele. Foi lido aqui na leitura oficial, e eu reliço de novo, quando ele diz, aleluia, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vens? Escreve em um livro. Mas, queridos e amados irmãos, o texto nos mostra que ele caiu como desmaiado. O texto nos mostra, queridos irmãos, que o Senhor Jesus se apresenta a ele e para ele. É preciso você crer. Ele está no meio da igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja e não conseguem ver o Senhor Jesus, não conseguem sentir o Senhor Jesus. A cabeça está presa lá no boleto. As preocupações não ficaram lá na porta, adentrou com algumas pessoas e não consegue ver e sentir a glória de Deus. É preciso nós confiarmos, é preciso nós acreditarmos, é preciso, queridos e amados irmãos, nós esperarmos exclusivamente no Senhor, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Ele está em nosso meio. E a afirmativa de João aqui, ele também anda no meio da igreja. Ele não só está, mas ele anda no meio da igreja. E olha o preparamento do Senhor Jesus para que verdadeiramente ele pudesse levar esta revelação para as 7 igrejas ali na Ásia Menor. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Glória a Deus. E nós podemos afirmar que o Senhor Jesus está, aleluia, no meio da igreja. Ele apenas não está presente, mas ele também anda, aleluia, no seio da igreja. A revelação do Senhor Jesus: eu conheço as suas obras. Vamos lá. Eu conheço as suas obras. Foi arrebatado em espírito. E olha o que ele está falando hoje, em pleno século 21, em 21 de setembro de 2000, aleluia, e 22. Eu conheço as suas. Quem pode repetir isso comigo? Eu conheço as suas. A fraca. Eu sou um, falando mais forte que vocês. Abra aí. Eu conheço as suas obras. Quero ver a igreja agora. No 3. Eu conheço as suas obras. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo, queridos e amados irmãos. E ele continua dizendo: eu
5 diferentes igrejas ali na Ásia Menor. Ele disse de uma maneira específica: o Senhor Jesus usa essas mesmas palavras dizendo: eu conheço as suas. Para 5 igrejas diferentes ele disse que foi justamente para Éfeso, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Para essas 5 igrejas ele usou essa mensagem: eu conheço as suas obras. E aí, queridos e amados irmãos, não é diferente. Em pleno século, aleluia, 22, ele está falando para cada um de nós aqui nesta noite, em 21 de setembro de 2022. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. E ele está dizendo: se a sua esposa não sabe, ele está dizendo: eu sei. Se o seu esposo não sabe, ele está dizendo: eu sei. Glória a Deus. Aleluia. Se a sua mãe não sabe, ele está dizendo: eu sei. Se o seu pai não sabe, ele está dizendo: eu sei. Se o seu pastor não sabe, ele está dizendo: eu sei. Eu conheço as suas obras. Glória a Deus. Ele conhece as nossas obras. Nós precisamos termos, aleluia, essa consciência e essa convicção. Aonde quer que estejamos, aleluia, o Senhor, Ele está presente. Ele está vendo as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Por quê, queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Porque Ele é o Deus que revela. É o Rei dos Reis e é também Senhor dos Senhores. Ninguém pode esconder nada desse Deus. Mas por que não pode esconder? Porque Ele está com seus olhos como chama de fogo. E o mais interessante é que quando falamos e lembramos do seu olhar como chama de fogo, o que é que logo para a nossa mente? Porque o Espírito vos lembrará. Temos que gastar tempo com a palavra, temos que ganharmos tempo com a palavra, temos que orar de madrugada, temos que consagrar, jejuar, se voltar para Deus, e Deus, aleluia, olhará para cada um de nós. Se Ele está com o seu olhar como chama de fogo, Ele está procurando quem? Os fiéis da terra. Irmã Dicê, aleluia. Irmã Lili, irmã Keké, glória a Deus, aleluia. Ele está procurando, glória a Deus, os fiéis da terra. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os seus olhos estão procurando a cada um de nós. A cada um de nós. A cada um de nós. O seu olhar está mirando a cada um de nós, igreja. É isso que nós precisamos entender. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Os seus olhos como chama de fogo. A mais pobre igreja da Ásia, ele diz: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Glória a Deus.
Ele conhece todas as coisas. Ele vê as nossas tribulações. Glória a Deus, Ele vê as nossas dificuldades. O que precisamos entender é que Ele é fiel, é que Ele é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Glórias, glórias, glórias a Deus. Ele está com os olhos como chama de fogo, à procura de cada um de nós, os fiéis aqui na terra. E é isso que nos faz cantar, igreja. O Senhor Jesus conhece todas as nossas necessidades. O Senhor nos surpreende. O que é uma igreja rica? Uma igreja rica é ter os seus membros com a conta bancária muito gorda. Uma igreja rica é ter os seus membros com cargos públicos de primeiro escalão, segundo, terceiro escalão. É isso que é a igreja rica. Precisamos entendermos essas coisas. A igreja de Laodiceia era mais rica, tinha mais alta estima da Ásia, ricos diante dos homens, pobre diante de Deus. Rica diante dos homens, pobre diante de Deus. Laodiceia era uma igreja cheia de vaidades, porém miserável e nua. Diz a palavra. Nós vamos ver na 7ª carta, quando nós começamos a nos aprofundar, nós vamos encontrarmos. Mas, queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus fala para a igreja em Pérgamo: eu conheço o lugar onde tu habitas, que é o trono de Satanás. Pérgamo era a segunda cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Houve ali uma licitação na Ásia para ver quem construiria o primeiro templo para o imperador Domiciano. Era Éfeso ou era Pérgamo? Mas Pérgamo ganhou a licitação. E ali, queridos e amados irmãos, eles fizeram ali aquele grande templo para trazer a felicidade do imperador Domiciano. E naquela época eles adoraram a Sulá, que era um deus com D minúsculo, e era uma serpente. E eles faziam aquele tipo de adoração. Aí nós vamos entender que tudo aonde o homem coloca o homem como pedestral, quando a mente humana invade a mente de muitos para fazer adorações que não seja ao Deus poderoso, ao Deus vivo de Israel, ali torna-se o trono de Satanás. E nós precisamos termos um cuidado muito grande, porque, queridos, o apóstolo São Paulo diz: o que está por detrás dos ídolos são demônios. Precisamos ter um cuidado muito grande. Você não pode adorar seu esposo, você não pode adorar sua esposa, você não pode idolatrar um filho. Nós não podemos idolatrar nada, nem ninguém, porque diz o apóstolo São Paulo: tudo que está por detrás de ídolos são demônios.
Deus. Eu queria muito, queridos e amados irmãos, poder detalhar tudo quanto está aqui nesses versículos que enriquece a nossa alma, enriquece a nossa vida, enriquece as nossas famílias. Ficamos muito mais fortalecidos no Senhor. Glória a Deus. Mas o tempo não nos permite. Glória a Deus. O tempo não nos permite. Mas eu estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade